Senhor Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por mais essa comunhão. Estamos aqui por causa do Teu nome, em Teu nome, reunidos como igreja, para ouvir o Teu falar. Senhor Jesus, que Tu possa ser o centro dessa reunião. Embora não estamos presentes um com o outro, mas o Espírito é um só, Senhor. Que Tu possa conduzir esta comunhão, trazendo a Tua palavra profética para a Tua igreja. Ó Senhor Jesus, seja com o coração de cada um, seja com o espírito de cada um, para que possa entender o que a palavra profética está falando. Jesus é o Senhor. Amém, amados irmãos. Amém. Vamos desfrutar mais um volume do livro do Alimento Diário, né, que é esse volume de Herdeiro de Deus. Está dentro ainda do ministro da Nova Aliança, do irmão Pedro Dog, nosso Alimento Diário. E Charles deu essa mensagem na sexta-feira, né, de um modo para todas as igrejas do Piauí. Né? E a segunda mensagem nós vamos desfrutar de alguns pontos. Né? Alguns pontos dessa semana 2, onde o tema é Melquisedeque, né? Sacerdócio perfeito e celestial. Então, o irmão fala, irmãos, que no livro de Hebreu fala dessa personagem, né? Melquisedeque. Muitas vezes ele fala que é até difícil de interpretar, né? Quem é Melquisedeque? O irmão fala aqui no Alimento Diário, disse como isso tem a ver com a nossa vida cristã. E aí fala, irmãos, que Deus ele tem um desejo, Deus tem um sonho. Que sonho é esse? E fala aqui esse desejo de Deus. É fazer, irmãos, cada um de nós participar da comunhão direta com Ele. Esse é o desejo de Deus, participar da comunhão direta com Ele. Senhor Jesus. E ele fala ainda que essa comunhão direta com Ele é a mesma comunhão que havia entre a Trindade divina na eternidade. Essa mesma comunhão que tinha, irmão, o Deus Pai, Deus Filho, né? Aquele relacionamento, Deus deseja fazer-nos participar de uma comunhão dessa, uma comunhão direta com Ele. Por isso, o Senhor, como nosso sumo sacerdote, Ele já penetrou além do véu e nos leva a ter uma comunhão com Ele. Antes, nós não tínhamos esse acesso, né, de comunhão com Deus, porque quando Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar, e ele disse que ele não poderia comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se ele comesse, na certa morreria. E assim, o inimigo de Deus, astúcio, né, fez com que o homem desobedecesse a Deus. E quando isso aconteceu, por causa da desobediência, o homem foi desconectado com Deus. A partir daí, o homem passou a viver da sua maneira, das suas opiniões, do seu ego, viver pela sua alma. Quando Deus foi até o jardim do Éden, né, como ele era de costume fazer,
Chegando lá, ele não viu Adão e Eva e perguntou onde eles estavam. Ali, o homem já tinha sido desconectado de Deus. E aí aconteceu essa grande tragédia, né? O homem ficou desconectado com Deus, vivendo de acordo com o seu modo de viver, como bem queria. Mas aleluia, porque esse sumo sacerdote, esse Cristo Jesus, fez essa reconexão com o homem Deus através desse caminho. O véu foi rasgado bem no meio e a partir daí o homem teve acesso a Deus. A partir daí o homem, Deus, Cristo, nos levou até a comunhão com Ele ali. Senhor Jesus. Nós sabemos que Cristo ele teve um viver humano, ele morreu, foi crucificado, ressuscitou, se ascendeu aos céus, e tudo o mais ele ofereceu como sacrifício a Deus. Tudo isso por meio do Espírito Eterno. E nós vamos ver em Hebreus 9:14. Se os irmãos tiverem. Hebreus 9:14. Senhor Jesus. Nós vamos ver. Se algum irmão tiver, pegue seus Bíbliazinha. Vamos ler junto Hebreus 9:14. Bem, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Senhor. Senhor Jesus. Aqui, irmãos, muitas vezes o irmão Wesley, bom Pedro, então, quando vou ministrar aquela palavra de sábado e domingo, nós vemos que a preocupação deles de ministrar aquelas palavras, a preocupação dele com as pessoas para entender realmente o que ele está falando. Porque muitas coisas espirituais fogem do nosso entendimento. Por isso, em Efésios 1:17, ele diz que precisamos ter um espírito, irmão, de sabedoria e de revelação para quê, irmãos? Para ter entendimento e para compreender o que é divino. Vou botar aqui Efésios, vamos ler aqui para os irmãos. Porque o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Irmãos, nós precisamos estar orando em cima desse versículo para que Deus nos dê esse espírito de sabedoria e de revelação, para que possamos entender, compreender o que Deus quer falar para nós. Senhor Jesus. Para nós sabermos, né, do que pertence a dimensão de Deus. Dimensão eterna. Senhor Jesus.
Cristo, nós vimos que quando ele viveu na Terra, tudo ele fez pelo Espírito Eterno. Isto é, irmão, como diz, Deus colocou tudo isso na eternidade. Tudo isso Deus colocou na eternidade, porque ele está na esfera da eternidade. Nós estamos, quem está assistindo às mensagens de sábado, domingo, os irmãos estão falando muito nessa parte da eternidade. Aí ele fala que o nosso Deus, ele é alto. Ele explica bem que não é em altura física até, irmãos, mas o que Deus é alto, espiritual, ou seja, ele está em outra dimensão. Nós vimos que o irmão falou que existe 3 céus. O primeiro céu é o céu físico, né? Onde está o firmamento, onde está, além do firmamento, as estrelas, sol, tudo, toda aquela constelação. E o segundo céu é onde está os anjos caídos, né? As potestades que habitam lá. E o terceiro céu, que é o céu dos céus, está o trono de Deus. E lá nós vamos até em Mateus, a oração que o Pai me ensinou, né? Venha a nós o teu reino, para que a tua vontade seja feita na terra como ela é feita no céu. O irmão falou que no céu Deus não tem problema nenhum, a vontade dele lá é feita. Mas a gente vê aqui em Isaías 57 que Deus, como ele está na eternidade, muitas vezes a gente acha que nós estamos muito longe de Deus. Mas veja aqui nesse versículo do Isaías 57, 15. Assim diz o Alto Sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo. Habito no alto e santo lugar, é onde Deus habita, né? Mas ele diz aqui, mas habito também com o contrito e o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O que é isso aqui, irmão? Deus, ele está lá, mas, ao mesmo tempo, ele está dentro de nós. Ele está em nossos corações para quê? Para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus, ele também habita no homem. Senhor Jesus. E Deus, nós sabemos que ele habita na eternidade. Senhor Jesus. Quando nós vamos a Deus, ele está na eternidade. Senhor Jesus. Sem tempo nem espaço. Portanto, quando Cristo se ofereceu a Deus, ele ofereceu tudo o que ele fez aqui na terra, sujeito ao tempo, e se colocou como sacrifício pelo Espírito Eterno. Aí, irmãos, Deus aceitou o sacrifício de Cristo pelo Espírito Eterno. Deus ofereceu a Deus esse sacrifício, irmão. Tudo isso por nós. É que ele mostra uma ilustração, mas nós não vamos. Ele fala essa figura aqui lá da arca, né? Ele fala está lá em Êxodo 25, 12.
Tá aí no livro diário vocês verem, né? Um desenho que tem 4 argolas. Esse círculo aí, irmãos, ele está na Arca da Aliança. E essas 4 argolas prefigura o Espírito Eterno. Bem, nessa figura aí que está no Alemediário, o homem que ainda vive no templo, ele carregava essa Arca da Aliança, a qual representa a Deus Eterno, Senhor Jesus. Então, tinha 2 varal, onde o homem carregava. Aí ele fala aqui, a conexão entre o homem temporal e o Deus eterno, hoje, é o Espírito Eterno. Todos os dias, quando nos voltamos para o Espírito, nós que somos homens temporais, nós conseguimos ter contato com Deus, que está na eternidade. Como é que a gente tem esse contato com Deus? Quando dizemos, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quando nós invocamos o nome do Senhor, nós o contatamos por meio do Espírito Eterno. Por isso a importância de invocar o nome do Senhor. Isso é uma revelação, irmãos, que nós temos que dar graças a Deus. Senhor Jesus. O que Cristo, irmãos, ele fez quando lançado na eternidade? Quando ele foi lançado à eternidade, Cristo obteve um valor eterno. Quer dizer, isso valeu para o passado, quando ele foi lançado, né, para a eternidade, ele obteve o valor eterno. Valeu para o passado, no Antigo Testamento, né, para o povo de Israel. Aquele povo de Israel, na época, ele precisava regularmente trazer animais, né, para aquele que a gente já viu, para fazer sacrifícios pelo nosso pecado, transgressões e culpa. E o sangue desses animais, ele era para a substituição daquele que pecou. O sacrifício de animais, eles tiveram sua eficácia para a remissão dos pecados do homem. Porque Cristo se ofereceu pelo Espírito Eterno a Deus, que serviu não só para o futuro, isto é, para os pecados que ainda seriam cometidos, mas também para o passado, ou seja, para os que foram expiados pelo sangue de animais no Antigo Testamento. Vocês entenderam isso aí, irmão? Então, aí, irmãos, quando o Cristo ele foi lançado à eternidade, ele fez esse sacrifício, então valeu para a eternidade, tanto o passado como para o futuro. Senhor Jesus. Os irmãos estão entendendo essa parte aí? Amém. Da eternidade, né? Amém. Quando Cristo foi lançado para a eternidade, Senhor Jesus. Então, irmãos, ele mostra que quando Deus olhar para aquele sangue de bode bezerro no Antigo Testamento, ele já via o sangue de Cristo. Embora este ainda ele não tivesse, ele não tivesse sido ainda derramado, mas ele via ali já com o sangue de Cristo. Senhor Jesus. Então, irmãos, Deus, ele já o via porque ele foi lançado na eternidade, Cristo. Mesmo no Novo Testamento, se não fosse pelo Espírito Eterno, Cristo ele teria que morrer tantas vezes quantas pessoas há no mundo. Cada vez que eu pecasse, Cristo morreria. Aí mais um
Cristo morreria. Senhor Jesus. E isso ao longo do tempo, Cristo ia morrendo. Mas, porém, sua redenção ele valeu uma vez por toda, irmão, e foi lançado na eternidade. Não precisou Cristo estar morrendo por cada pecado que a gente cometesse. Senhor Jesus. Então, irmãos, graças a Deus, porque Cristo se ofereceu a Deus uma vez por toda como sacrifício pelo Espírito eterno. Todos os dias, sempre que erramos ou pecamos, podemos dizer, ó Senhor Jesus, perdoe-me, né? Pronto, irmão. Que teu sangue venha a me purificar. Não precisamos que Cristo morra outra vez. Senhor Jesus. E essa aqui, eu vou passar para terça-feira, irmão, quando ele fala o relacionamento maravilhoso da Trindade Divina. A gente vê, irmãos, que Deus, na eternidade, Deus ele tinha um relacionamento entre pai e filho. Senhor Jesus. Aqui ele fala, irmãos, que o livro de Jó, quando Jó queixava-se que Deus não era um homem para saber o que ele sofria, ele fez um desabafo, né? Que Jó, lá em Jó 10, 3, 4. Né? Parece-te bem que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos, favoreça o conselho dos perversos. Tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? Então, aqui, em outras palavras, irmãos, o que Jó quis dizer? Ele se queixava de Deus. Ele dizia que você não é homem? Deus nunca foi homem, não compreende, não sabe o que é ter dor. Nunca teve angústia, então não entende minha angústia, não sabe o que é e está sob pressão e depressão, estresse. Então, assim, Jó acusava Deus. Mas Deus falou, são os teus dias como os dias do mortal, ou são os teus anos como os anos de um homem, para te informares da minha iniquidade? Ó Senhor Jesus. Por Cristo ter se oferecido a Deus, irmãos, pelo Espírito Eterno, Deus já conhecia o homem no tempo de Jó. Isso aí tudo é eternidade. Cristo já existia antes da fundação do mundo. O pai e o filho já tinham um relacionamento. E aqui ele fala que Deus também ele apareceu para Abraão em forma de homem. Quando ele estava sentado à entrada da tenda, né? No maior calor do dia, levantou os olhos e eis 3 homens de pé em frente dele. Era Deus e 2 anjos. Senhor Jesus. Ele apareceu a Abraão, vai no segundo que apareceu a Abraão, ele viu esses 3 homens. Deus apareceu a ele em forma de homem. Isto só foi possível porque Deus se ofereceu como um sacrifício a Deus pelo Espírito Eterno. Na verdade, irmão, desde a eternidade, Deus já tinha esse conhecimento. Porque Cristo colocou todas as suas experiências, suas ocorrências como homem na eternidade. Então, Deus, em sua eternidade, sem limitação de tempo, já tinha conhecimento e já se havia tornado um homem. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Deus, na eternidade, já tinha se tornado um homem. Isso aqui, irmãos, essa palavra ela é muito elevada, ela é muito. Se você não tiver um conhecimento, como eu
e tiver um espírito de sabedoria para compreender essa mensagem, entendeu? Você não vai conseguir. Amém, irmãos? Então, irmão, como seres humanos, nós nos contentaríamos se na eternidade futura fosse colocada ao lado de Deus e pudéssemos viver em sua presença para sempre. É isso? Mas Deus, por ele, não ficaria satisfeito apenas com isso. Ele nos quer receber em sua glória, irmão. Isso é, acho que do irmão é tremendo. Deus quer receber em sua glória. O que é que Deus quer também? Que Deus quer que participemos do convívio, irmão, maravilhoso da Trindade. Veja isso aí, irmão. O pai e o filho tinham um relacionamento. O pai amava o filho amava o pai. E Deus quer nos inserir nesse relacionamento. Entendeu, irmão? Deus, ele nos quer receber, Deus, da sua glória, para que participemos do convívio maravilhoso da Trindade. Desde a eternidade passada, a gente vê que a Trindade, ela vivia, irmãos, num relacionamento maravilhoso, que está lá em João 17, mostra tudo isso. João 14. Esse viver, esse relacionamento da Trindade, que é o ideal para a perfeição e o padrão para todos se relacionar. Ele fala aqui, se hoje queremos ter um bom relacionamento, somente conjugal, Senhor Jesus, e um bom relacionamento familiar com a nossa família, nós devemos tomar isso como modelo. Esse relacionamento do pai e o filho. É o relacionamento mais perfeito. É o do Deus triuno. O pai ama o filho e o filho ama o pai. E esse relacionamento já existia na Trindade, já existia nos tempos eternos. Ele fala aqui em João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, esteja também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Existia um amor muito grande, um amor perfeito entre o pai e o filho. Antes de Deus criar o mundo, já existia esse amor, irmão. O pai e o filho eles conviviam em harmonia, em perfeição. Deus não era solitário, né? Eles tinham esse relacionamento perfeito, ele tinha esse amor mútuo entre esses elementos da Trindade. Lá em Mateus, ele fala, o Pai declarou no batismo de Jesus, o Pai declarou, Mateus 3,17, este é o meu filho amado em quem me comprazo. E lá também em Mateus 17,5, ele fala, quando ele foi transfigurado no monte, né? Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele eu vi. E a mensagem, irmão, toda é dentro desse contexto. E aqui na quarta ele fala que o plano de Deus, ele é possível a todos. Deus, irmãos, ele quer fazer eu e você participar dele, né? E desfrutar tudo que ele é. Deus, ele quer fazer isso, o homem participar dele e desfrutar tudo que ele é. Senhor Jesus. Mas ele fala que alguns pensam que é impossível. Né? Acha que para desfrutar de tudo que Cristo é, irmão fala que dá um exemplo que acha, muitos pensam que é para os irmãos mais maduros, né? Espiritualmente,
para os líderes. Ele acha que aquele irmãozinho, né, não vão chegar lá. Mas o Senhor, irmãos, ele planejou isso para todos nós. O Senhor nos tem dado essa revelação porque tem plano de fazer de nós seus escolhidos. Deus tem um plano de fazer de nós seus escolhidos. Os que recebem essa visão e ganham a incumbência de abandonar tudo para fazer a sua vontade. Então, o Senhor nos tem dado essa revelação, irmãos. Tão grande, Senhor Jesus, porque Ele tem planos para cada um de nós. Ele tem plano de fazer de nós seus escolhidos, irmão. Deus quer lhe escolher, irmão. Aí ele fala, os que recebem essa visão, irmão, que Deus quer me escolher, e ganha a incumbência de abandonar o Senhor Jesus. De abandonar tudo para fazer a vontade do Pai. Quando fala abandonar, não é abandonar nosso trabalho, as coisas. É as nossas preferências que, às vezes, irmãos, não são de Deus. As nossas preferências são coisas que, às vezes, mudanas mesmo. Aí ele pergunta, você está disposto, irmão, a isso? A incumbência de abandonar tudo, né? As coisas que você faz, que perde tempo, coisas que muitas vezes a gente perde muito tempo e não é no sério muitas vezes para nada. Aí ele diz aqui, irmãos, Deus pode contar com você. Põe no seu coração um sim, irmão, verdadeiro. O que você diria ao Senhor, irmão? Aí vamos dar aqui até vamos dar um exemplo, né? O que temos de dizer ao Senhor? Venha o que vier, conte comigo. Tomarei a cruz, morrerei para mim mesmo, a fim de que o Deus que ressuscita os mortos opere em mim. Estou disposto a tudo. Irmão, isso é muito forte, né, irmão? Essas palavras aqui. O que você dirá para o Senhor, irmão? Tomarei a cruz, morrerei para mim mesmo, a fim de que o Deus que ressuscita os mortos opere em mim. Estou disposto a tudo. Isso foi o que Paulo fez, irmão. Paulo fez isso. Paulo dizia, ai de mim se não pregar o evangelho. Paulo disse assim, que para ele, Cristo era tudo. A morte era lucro. Temos que ter esse espírito. Senhor Jesus. Então, no Evangelho de João, essa unidade, irmãos, que mostra no Evangelho de João de Pai, da eternidade, é uma coisa que nós devemos no nosso coração. Esse convívio, essa harmonia, esse amor da Trindade. E aqui, irmão, essa noite, Deus nos convida a fazer parte desse convívio perfeito, maravilhoso, que tem como característica esse convívio a unidade. Hoje à noite, irmão, o Senhor está fazendo esse convite, cada um de vocês que estão aí, fazer parte desse relacionamento. Amém, irmão? Então, Deus, Ele está lhe convidando para fazer parte desse convívio. A característica desse convívio é a unidade. Ele só pode existir, irmão, e se tornar realidade em nós esse convívio, se houver unidade.
mas uma unidade verdadeira entre nós e o Senhor. A unidade, irmãos, que nós somos irmãos em Cristo. Temos, perto dessa unidade que nós vimos, ainda para nós é um jardim de infância. Nós dizemos que somos um, e vivemos em unidade. Não é isso, irmão? Isso não é o Samuel Sabor, somos um, irmão. Nós somos um. Mas o irmão disse aqui, nem tanto. É porque faço o teste com você. Se alguém nos ofende, já não somos mais um. Acontece? Senhor Jesus. A unidade entre o pai e o filho, irmãos, ela é interior e orgânica. Em natureza, de modo que quem vê o filho, vê o pai. Essa é a verdadeira unidade. Tudo que o filho tem é do pai. E tudo que o pai tem é do filho. Isso são demonstração desse amor e unidade perfeita que Deus deseja implantar em nós. E Ele vai implantar. É por isso que Ele nos revela a nós, porque confia que estamos dispostos a praticar. Não vai dar para tudo, irmão, porque é muita coisa. E se a gente não esmiuçar direito, eles não vão entender. E aqui o Senhor ele afirma, irmão, novo mandamento vos dou, e também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, e tiverdes amor uns ao outro. Se você quer ser discípulo de Deus, irmão, seguir a Deus, você tem que ter amor uns com os outros. Aí a gente vê isso que parece ser impossível, né, de acontecer entre nós. Eu amo um pelos outros. Amamos uns aos outros, mas não chegamos a esse nível, né? É que esse nível de amor só ocorre pela vida de Deus, que é o amor ágape. À medida que houver o acréscimo da vida de Deus em nós, essa unidade virá. Vocês estão entendendo, irmão, como é que é a unidade? Não tiver o amor de Deus, nós só vamos passar o tempo dizendo que somos um, mas abaixo uma ofensa, não sou mais um irmão. Ó, Senhor Jesus. Então, Cristo, irmãos, ele nos mostra tudo isso. Esse plano macroeconômico de Deus. Esses versículos, né? De João. Eu acho que o Filho de Deus, ele é unigênito, primogênito. Ele era unigênito antes da criação do mundo, porque João tem também a natureza humana. Nós vemos que esse Cristo foi ressuscitado e fez tudo por nós. O livro de Hebreu ele fala da superioridade de Cristo. Cristo é superior aos anjos, a tudo. Talvez apenas conhecer os ensinamentos sobre a superioridade de Cristo não nos ajude à prática do dia a dia. A chave para entender o livro de Hebreu é que tudo que Cristo fez no tempo, Deus colocou na eternidade. E aqui fala de Melquisedeque na quinta-feira. Quem é esse Melquisedeque? É um sacerdote. Ele é mencionado primeiramente em Gênesis, né? Rei de Salém, trouxe pão e vinho, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo,
Aqui ele fala, irmão, quando Abraão venceu aqueles 4 reis. Né? Abraão, com apenas 300 homens, venceu 4 reis. Agora imagine 4 reis. Qual era o exército de cada um? Quantas pessoas eram? Senhor Jesus. Mas aí está lá em Salmos 23:5, que Deus prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Após Abraão vencer a guerra contra 4 reis, Senhor Jesus. Aí ele fala aqui que Melquisedeque trouxe pão e vinho e que Bera falou com Abraão. Bera. Então, essa história toda aqui, irmãos, acho que Timão, a gente já ouvimos. Né? E quando Abraão venceu, esse Melquisedeque estava esperando eles com pão e vinho. Aqui o irmão fala uma experiência dele. E na sexta te vê Cristo, o sacerdote perfeito, nos levará à glória. Né? Isso tudo está dentro desse sacerdote. Tudo isso que estava no Antigo Testamento não era o suficiente para cumprir o que Deus prometeu. Então, Deus levantou outro sacerdote. Outro sacerdócio, o qual veio por Jesus Cristo. Existia aquele sumo sacerdote da tribo de Levi. Não está faltando quantos minutos? Ainda tem tempo. Ainda, irmão? Tem. Então, aqui fala, irmão, desse sumo sacerdote que é Cristo. Ele fala aqui que esse sacerdócio perfeito é capaz de nos conduzir à perfeição. Esse outro sacerdócio. Deus teve que levantar outro sacerdócio, além do sacerdote dos levitas, né? Existia o sacerdócio dos levitas, porque este não era perfeito. O sacerdócio dos levitas, ele não era perfeito. Por quê, irmão? Porque ele não conseguia conduzi-los à perfeição. Mas Deus trouxe outro sacerdote perfeito. Ele é capaz de nos conduzir à perfeição. Né? Esse sumo sacerdote que é Cristo. E aqui em Hebreus 7:11 ele fala: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, esse sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei. E necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fossem contados segundo a ordem de Arão. Então, irmãos, tudo isso que estava no Antigo Testamento, isso aí não era suficiente para cumprir o que Deus prometeu. É por isso que ele levantou outro sacerdote. Um sacerdote perfeito, que é Cristo. E também, ele não é da tribo de Levi, esse sacerdote perfeito. Ele era da tribo de Judá. E se tornou sacerdote da ordem de Melquisedeque. Senhor Jesus. Então, entendeu, né, irmão? Esse outro sacerdote, esse sacerdote dos levitas, ele não era perfeito. Ele não era capaz de conduzir o Filho de Deus à perfeição. Amém, irmão? Então, irmãos, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança da lei. Aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outro tipo, ao qual ninguém prestou serviço no altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá,
Cristo procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. Isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote constituído não conforme a lei de mandamentos carnal, mas segundo o poder de indissolúvel. Houve mudança de lei porque houve mudança de sacerdote. Houve mudança de sacerdócio porque surgiu o sacerdócio indissolúvel, indestrutível, não perecível, que é Cristo. Aí lá em Hebreus 7,17 ele fala, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Senhor Jesus. Tem que deixar um pouquinho para o novo. Ah, Senhor Jesus. Então, irmão, por isso, hoje, nós não somos pessoas sem esperança, porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece. Senhor Jesus. Não somos pessoas sem esperança, não podemos dizer que isso não é para nós, ou não é baseado na nossa força, e sim nesse sacerdócio perfeito. Uma vez que Deus constituiu Cristo como sacerdote para sempre, segundo essa ordem de Melquisedeque. Nós não somos mais pessoas sem esperança. Senhor Jesus. E assim vai falando desse sacerdote, irmão. Se a gente for Senhor Jesus. E o Senhor falou aqui no versículo, isso, Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor jurou e não se arrependerá. Luís é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Está lá em Salmo 110. Deus jurou, irmão, e não se arrepende, porque Cristo, como sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele é perfeito e nos levará à perfeição. Senhor Jesus. Muito bom, irmão. Então, aqui a esperança é a âncora da alma. Aqui no Hebreus 6,18, ele fala, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar a mão da esperança proposta. Nosso sumo sacerdote, ele está nos céus, ele penetrou os céus, e por isso ele pode se compadecer de nossas fraquezas, pois foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e achemos graça para socorro em ocasião oportuna. Esse sumo sacerdote, ele é da ordem Melquisedeque, que está servindo no céu, irmão, onde penetrou e lá ele está junto de Deus. É o terceiro céu chamado, né? Ele está lá, mas também ele está em nós. Ele está no santuário celestial, conforme lemos aqui. O essencial das coisas que ele tem dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Esse é o terceiro céu. Cristo não entrou no santuário feito por irmãos, né? Figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ó Senhor Jesus. Seu Espírito entrou em nosso espírito e fez dele um lugar santíssimo para que hoje possamos encontrar-nos com Deus no nosso espírito. Senhor Jesus. Essa série de versículos mostra que é um verdadeiro santuário,
não feita por mão, está no céu, onde Deus está. Não é feito por mão. O tabernáculo, irmãos, que Deus mandou Moisés fazer no deserto, era uma figura. Aquele que falou lá, era uma figura do verdadeiro. Mais tarde, o templo de Salomão edificou também o foi. Então, em nossa experiência hoje, o Santo dos Santos, o centro, tanto do tabernáculo como do templo do Antigo Testamento, está hoje em nosso espírito. Deus nos deu o seu Espírito Santo em nosso espírito humano, como selo e penhor. Senhor Jesus. Seu Espírito entrou no nosso espírito e fez dele um lugar santíssimo, veja, irmãos, para que hoje possamos encontrar-nos com Deus. Portanto, a realidade do Santo dos Santos está em nosso espírito, que é onde está o trono da graça. Podemos voltar ao Senhor em nosso espírito e ter comunhão com Deus, achar graça de misericórdia para socorro no momento certo. Então, irmão, continuando, tudo vai falando desse mesmo tema, buscar a realidade com simplicidade e pureza. Senhor Jesus. Aqui ele fala, irmão, dessa unidade de novo, aqui no domingo. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem nos vê, verá a Deus, porque vamos ser quase idênticos, cheio de vida, cheio de Deus. E junto com a unidade, o amor vai crescer entre nós. Pode ser que hoje ainda nos chateemos uns com os outros. Odiemos, às vezes, os irmãos, ou não amamos tanto. Mas se formos por esse caminho de pureza e de busca com a ajuda de Melquisedeque, veremos ocorrer na vida da igreja essas coisas impossíveis de acontecer entre seres humanos. A unidade plena, o amor, a realidade, a santidade e a glória. Vai chegar um dia, e estamos quase chegando lá, em que se realizará o que diz aqui Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Ele pede para nós aplicar, irmão, esse versículo em nosso viver da igreja. Vamos mostrar, irmão, que Deus é capaz de fazer isso, porque temos um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que já penetrou além do véu e está nos levando para lá, por meio do seu sacerdócio perfeito. E aqueles também que querem ser vencedores serão encorajados, nos procurarão e seguirão junto conosco. Temos que buscar o Senhor com simplicidade. Não nos prender às experiências passadas. Deixar de lado a maneira antiga de buscar o Senhor. Ela não será mais suficiente. Precisamos buscar o Senhor com mais intensidade, pureza, simplicidade, como Adão, quando foi criado por Deus. Estava nu e não se envergonhava. Acreditava em tudo que Deus falava e praticava. Isso era Adão antes de pecar. Desde que se alimentou da árvore do conhecimento do bem e do mal e adquiriu a capacidade de definir o certo e o errado, tudo se complicou. Tudo se complicou. Quando você toma essa posição e achar o que está errado, o que está certo, você fica complicado. Precisamos ser simples. Amém, irmão? Então, na verdade, irmão, não tem preço. Ele fala: Senhor, em todo tempo eu te chamei de meu Senhor. Está lá em Mateus
Podemos ter vivido uma vida de aparência por muito tempo na vida da igreja. Mas naquele dia, no encontro com ele, de nada valerá dizer, irmão. Mas isso aqui deve ser um alerta para nós. Devemos vir tal qual estamos nus, sem esconder nada dele, pois o Senhor sabe o que precisamos. Para Deus, irmão, não adianta a aparência de santidade, mas de realidade. Podemos ter vivido uma vida de aparência por muito tempo, mas naquele dia, irmão, no encontro com ele, de nada valerá dizer, Senhor, em todo o tempo eu te chamei de meu Senhor. Fiz isso e aquilo em teu nome. E o Senhor nos dirá, na verdade, não te conheço. Mas você quer receber essa resposta do Senhor? Viver na vida da igreja de aparência? Não queremos ter essa surpresa. Naquele dia, pelo amor de Deus. Por isso, devemos ir diante do Senhor, do jeito que estamos, sem esconder nada, nem usar nenhum senso crítico. Que Deus seja nosso julgamento e crítica. Deus é que define. Vamos diante do Senhor com toda pureza, irmão. Somente com o coração assim é que seremos vitoriosos. Esse Mateus 7, 21 e 23 é muito... Essas pessoas, todo o tempo, Senhor, eu te chamei, meu Senhor, 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 fiz tudo aquilo em teu nome, expulsei demônio, fiz isso. Na verdade, irmão, não te conheço. Essa é a resposta. Muita gente quer julgar os irmãos. Por exemplo, aqui, vamos dizer, irmão, cadê os irmãos que não estavam na reunião? Tá. Deixamos de nossa maneira, irmão. Vamos fazer um pacto entre nós, buscar ter simplicidade em todos e começar pelos líderes. A começar pelos líderes, simplicidade. Servição, proposição na igreja e valerá naquele dia. Não vamos viver de fachada, e sim de realidade. Que o Senhor nos abençoe. Jesus é o Senhor.